Crianças, a pedidos estridentes pelas redes sociais do PRO, enquanto ele não é bloqueado, vamos falar de fascismo. Vamos falar de fascismo, né? Tá em casa, na casa da minha mãe, né? Porque minha mãe briga com ela, mas minha mãe não deixa ela sair. Dá raiva isso. Eu queria a periquita aqui no meu colo, porque quando ela deita no meu colo, ela é tão gostoso, dá uma sensação de paz. A periquita é o momento de paz da minha vida. Ela é muito fofa. Eu acho que se eu não tivesse a periquita na minha vida, diante de tudo que tem acontecido, eu acho que eu já teria encontrado o meu fim antes. Mas a periquita me dá vontade de viver. Não se esqueçam que a periquita é uma cachorrinha. Então, uma cachorrinha te dá vontade de viver, significa que talvez eu esteja com sérios problemas. Mas meus alunos também dão vontade de viver, porque meus alunos são os melhores do mundo, tá? Mas eu tenho pena do mundo que os meus alunos terão no futuro. Certo? Não vai ser fácil ser gente grande para vocês daqui a 5, 10 anos, não, se as coisas continuarem do jeito que estão. Certo? E se você for negro, se você for pobre, se você for homossexual, vai ser pior ainda se as coisas não entrarem nos eixos. Tá? O que é o fascismo? O fascismo é uma ideologia, certo? O fascismo foi criado lá na Itália, final da década de 1910, né, e foi implantada por Mussolini na Itália, certo? O fascismo não é o nazismo, porque o nazismo consegue ser pior que o fascismo, porque a ideologia nazista, criada, abençoada por Hitler nos anos 20, está fazendo 100 anos. A gente está fazendo 100 anos de fascismo e quase 100 anos de nazismo, né? E não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer, porque eles existiram. Qual a diferença do fascismo e do nazismo? O nazismo tinha um inimigo de fato. O nazismo apontava o judeu e o comunista como os problemas do mundo, né? E o nazismo deveria exterminar esses cânceres do mundo. Essa é a diferença. Tudo bem? Ok? Agora, muitas vezes, o fascismo vai exterminar os cânceres do mundo, na opinião deles. Mas essa é a diferença. No fascismo, não fica... o Mussolini não gostava de ninguém. Ele não deixava muito claro quem era o inimigo. No nazismo, o inimigo era o judeu, tá? O comunista e o capitalista. Tá? O negro, o homossexual, as pessoas com deficiência, né? E era a pregação do arianismo, se é que existe essa palavra, né? Do homem branco superior, loiro, alto, forte, olhos claros. Isso é o nazismo. Tá? Mas, em linhas gerais, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles têm como clara evidência o Estado agindo. Você vai ver isso no terceiro ano, mas eu já posso adiantar. O que é o Estado? O Estado é aquele que governa, é aquele que administra. No caso da nossa República, o Estado é o presidente, o Estado é o Congresso Nacional, o Estado é o sistema judiciário. Tá? Mas, quando você visualiza o conceito de Estado, você visualiza o presidente, se a gente estiver falando de uma república. Se a gente estiver falando de uma monarquia, o Estado é o rei. E por aí vai. Você já está careca de saber isso. Você já aprendeu isso comigo e aprendeu isso em geografia com outros professores também. Beleza? Beleza. Quando você fala de fascismo, você fala de um estatismo fundamental. O Estado dá as cartas. E no fascismo você tem um nacionalismo que transborda. Né? No fascismo, a sua nação importa e tudo que vem de fora não interessa. Você tem sinais claros e evidentes de xenofobia. Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. Uma cena comum do fascismo é você vestir a camisa da sua seleção, botar a bandeira no corpo e ir para a rua
gritar contra os desfavorecidos ou gritar pelos seus direitos. Essa é uma cena fascista, tá? Ok? Isso é ser fascista. O fascismo, o fascista, ele prega também os expurgos, né? O que é um expurgo? É quando você elimina parte da sociedade que não te interessa, parte da sociedade que não pensa como você, parte da sociedade que atrapalha. Esse é o fascista. Então, por exemplo, todos nós sabemos que os velhos atrapalham. Então, se a gente não vai cuidar deles durante uma pandemia, você está seguindo a cartilha fascista. Certo? Polêmica, hein? Tá? Outra faceta do fascismo é o paramilitarismo. O seu governo, o seu Estado se enche de militares, em qualquer esfera, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério da Mulher, do Meio Ambiente, você tem militares para todos os lados. E como esses militares agirão? Agirão do jeito que eles sempre agem, que não é pedindo licença. Isso é o fascismo. O fascismo usa muito bem a propaganda. Tá? Usa muito bem a propaganda. Tá? O Mussolini usou a propaganda de um jeito. A gente vai ver isso mais no terceiro ano, mas cabe, eu acho, o momento. Né? Alunos pediram para eu falar, eu vou falar disso agora. Tá? E o Hitler, né? Uma das propagandas do Hitler era: toda mulher alemã terá um alemão para se casar. Não haverá mulher solteira na Alemanha. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Né? Você fazer propaganda do Enem, enquanto você tem milhões de jovens que estão sem aula porque não tem computador. Porque você tem que seguir a sua vida, o seu projeto. Você tem que ser alguém. O mundo não para. Entendeu? Você acha justo você estar tendo essa aula enquanto milhões não estão tendo? Eu não acho justo. Eu não acho justo. Você, meu aluno, se tiver Enem esse ano, você vai dar de 10-0 no moleque da favela. Você acha justo isso? Eu não acho justo isso. Não é justo isso. Não está certo isso. Não é correto isso. Você tirar da sociedade milhões. Isso é fascista. Isso é muito fascista. Pois é. Não, é. Não dá. Não dá. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro com as minhas coisas. É evidente. Eu quero poder comprar um celular decente e assistir um show de rock, dar um final de vida decente para minha mãe, comprar minha casa. É evidente, eu vivo no mundo capitalista. Só que há coisas que eu não posso chegar no Heróis da FEB e cobrar pelo meu serviço, entendeu? Por isso meus vídeos estão, por isso que eu tenho um canal agora. É político o meu canal. Para quem puder assistir, vai assistir. Não está tendo aula de história, vai ver a aula lá do Pro, lá, não tem problema. Certo? Num Estado, vamos pensar, um Estado, um governo, ele governa para todos, inclusive para aqueles que não votaram em você. Certo? Cabe ao presidente ou à presidenta, quando assumir, a primeira coisa que ele vai dizer no discurso dele: estou aqui porque a maioria votou em mim, muito obrigado, mas falo diretamente para aqueles que não votaram em mim. Vocês não vão se arrepender de me apoiar agora. Estejam comigo porque eu estarei com vocês. Eu vou governar para todos. Eu nunca vi esse discurso num país como o Brasil. Nunca vi. Hitler e Mussolini usaram bastante esse discurso. Só que é evidente que se você começa a analisar o discurso fascista, você começa a perceber, por exemplo,
que você está sendo privado das suas liberdades. Por exemplo, se eu fui bloqueado mesmo pelo Facebook, isso está me incomodando. O Facebook não tem o direito de me bloquear. Primeiro, porque eu não agredi ninguém. Certo? São as minhas aulas que eu divulgo no Facebook, é isso? É isso que está incomodando? É isso. O Bolsonaro pode falar um monte de bobagem e eu vou ser bloqueado no Facebook? Isso é fascista. Eu estava lendo lá o negócio do Facebook, que se eu fui bloqueado mesmo é porque eu violei as normas da rede social. Ensinar de verdade sobre o Brasil é violar as normas do Facebook? Só que o fascismo e o nazismo perderam. Eles perderam a Segunda Guerra Mundial e, graças a Deus, eles estão se perderam. Acabou. Não temos mais fascismo, não temos mais nazismo. Porque a sociedade humana aprendeu com o desastre da Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que aconteceu, com a loucura que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Com que a gente aprendeu. Então, o PRO, quando te ensina sobre fascismo, sobre nazismo, ele te ensina para você não esquecer, mas ele tem certeza que você jamais sentirá o gosto do fascismo novamente, porque eles perderam. Que bom. Outra característica do fascismo, a necessidade de ter um líder salvador, messiânico, que fala alto, que age como o povo, que sua, que fala palavrão, que mexe as mãos, que xinga todo mundo. Isso é uma característica do fascismo. Então, você tem um governo repleto de militares, você tem uma política estatal, né? É o Estado quem manda, né? Então, se o Estado fala, bota a cloroquina lá, o Estado está certo, enquanto o mundo inteiro fala que não. Você tem um Messias no poder, certo? E você tem um crescimento de uma censura cada vez maior, né? O aluno gravando a sua aula, mandando para o que aconteceu ano passado, né? Vocês lembram? E o professor de história sendo demitido, as violências que você sofre de forma oral, né? Que você, pessoas como eu, a gente é ridicularizado, porque a gente é um bando de idiota, né? Direitos humanos? Para que dizer direitos humanos? Precisa de direitos humanos. Direitos humanos só protege bandido, certo? O discurso fascista ele é muito forte, ele é muito violento e ele toma conta do cenário, tá? O que o Hitler fez na Alemanha, né? Se você lê o livro A Menina que Roubava Livros, é uma ficção, obviamente, mas você lembra da cena do Rudy, que era o amiguinho da menina, brincando de Jesse Owens, né? Jesse Owens é um corredor negro que na Olimpíada de Berlim em 1936, né, ganhou 4 medalhas de ouro e fez o Hitler ficar nervosinho a ponto do Hitler abandonar o estádio, porque era um negro vencendo os arianos. Olha que história linda, né? Que história linda. E o Rudy, que era um pequeno alemãozinho que não entendia de política, uai, nós crianças queremos nossos heróis, né? E o Jesse Owens virou o herói do Rudy. E a guerra não tinha começado ainda. Esse livro é muito lindo, tá? O filme eu não vi, mas me disseram que essa cena que eu estou falando tem no filme também. E aí o moleque vai brincar de corredor, ele se pinta todo de preto para homenagear o ídolo dele, e o pai, que também não é nazista, mas tem que ser nazista, ele vê essa cena do menino correndo no campo,
E o pai fica atordoado, porque se aparece a polícia fascista, nazista, o pai vai ser preso. Porque é culpa do pai ter um moleque que idolatra um negro, porque isso é crime. Esse é o pensamento fascista. Né? E quem lê o livro e quem viu o filme, né, vê que o pai puxa a orelha do moleque, leva o moleque para casa, puxando a orelha, mas durante o trajeto, o pai vai aliviando, né? Porque o moleque começa a fazer perguntas do tipo: o que é um judeu? Por que eu não posso ter o Jesse Owens como herói? E o pai não tem respostas. Né? E aí o pai vai tirando a mão da orelha e vai colocando a mão, né, no ombro do menino como se abraçasse ele. Isso é o que o fascismo faz. Isso é o que o fascismo faz. Porque o fascismo é uma minoria que, pelo medo, vai calar a maioria. E isso deu muito certo na Itália. Isso deu muito certo na Alemanha. Ao ponto de levar os dois países para a Segunda Guerra Mundial. O Hitler não matou judeu na Segunda Guerra Mundial. O Hitler começou o governo dele em 1933 já perseguindo e matando judeu. E não só judeu. Negros, deficientes físicos ou mentais, ciganos. Ciganos da Hungria sumiram. E ninguém fala disso, né? Ninguém lembra dos ciganos. Ah, povo de pobre. Só que o que me deixa cheio de alegria no coração é saber que eu estou falando de um pensamento, né, do fascismo, que foi um pensamento que ficou lá atrás, né, um pensamento que está enterrado 100 anos atrás. Hoje, ninguém defenderia o Estado contra a justiça ou o Estado contra a República. Ninguém defenderia isso, né? Que dureza, né, gente? 100 anos depois, a gente está tendo aula de algo que não é que deveria ser enterrado, a gente tem que lembrar sempre, a gente não pode esquecer, mas algo que tanto é que na Alemanha se fala disso até hoje para não se repetir isso, né? Na Alemanha se fala disso até hoje. Tá? Não é enterrado, a palavra não é certa, mas na nossa ingenuidade, 100 anos depois, nós teríamos evoluído como sociedade. Porque o fascismo, ele prega que há uma classe, um grupo superior aos outros. E que grupo é esse? Eles. Invariavelmente, eles são brancos, burgueses, né? Tem 3 filhos que estão junto com ele, né? E é assim que eles agem. Seu presidente ontem, de novo, falou, e daí? Para os 30 mil mortos brasileiros. Você não pode falar e daí para nenhuma morte. E você pode não gostar do cara que morreu, mas alguém gostava dele. É muito complicado isso. Porque quando você assume um Estado com o ideário de cuidar e governar todo mundo, que é o que a Angela Merkel está fazendo na Alemanha. Você já tem futebol na Alemanha. Você tem casos muito menores, só que todo jogo de futebol, pelo menos nas primeiras rodadas do futebol alemão, o que eles faziam antes do jogo começar? 1 minuto de silêncio pelas vítimas da pandemia, né? 1 minuto de reflexão. E a Alemanha passou pela experiência do fascismo e do nazismo. Só que o que é assustador é que, e provavelmente isso é um fenômeno das redes sociais, culpa delas, movimentos neofascistas estão se espalhando por todos os lados, né? Tem o episódio da Ucrânia, da bandeira verde, vermelha e preta, né?
tem na Hungria, na Áustria, tem nos Estados Unidos da América. Você vai ter uma lição de casa para fazer. Você vai pesquisar no Google antigos discursos de Donald Trump. Ele falando. Primeira coisa que você vai encontrar é o machismo dele, né? O jeito que ele fala das mulheres, o jeito que ele age com as mulheres, isso você vai ver logo de cara, tá? Tem legendado, viu? Você vai encontrar. Mas o discurso dele, como homem branco burguês, capitalista, sobre os negros, sobre os mexicanos, são discursos dos anos 90, tá? Mas eles existem, eles estão lá. Esse cara não mudou em 20 anos. Tanto não mudou que a campanha dele foi construir um muro para afastar os mexicanos dos Estados Unidos da América. Pronto, você não pode chamar o Trump de fascista. Será que não? Racista, com certeza. Tá? Então, quando você tem um governo fascista, ele é racista no sentido geral, tá? Não é só com o negro, não. É com todo mundo que não é como ele. E, no caso, o ele, você sabe qual é o ele, né? É o homem branco burguês capitalista. Esse é o ele. Né? Esse é o homem, que é o homo superiores, que a gente pensa. Tá? Outra discussão muito maluca que se tem é que eu fui bloqueada no Facebook, né? Não dá para eu postar mais coisas, porque eu queria divulgar de novo a minha aula do comunismo, porque as pessoas não entendem nada, né? Vai ler o livro, vai entender o que é o raio do comunismo. A teoria, tá? Porque eu já falei, aquilo que você teve na União Soviética, aquilo que você teve na China, não foi comunismo, né? O nome estava lá, mas o que o Stalin fez na Rússia, na União Soviética, era uma ditadura. Tudo bem, eu já falei isso, mas vai ler Marx, por favor, vai ler. Você sabe ler? Você sabe ler, então vai ler. Então, ou vai assistir a videoaula do professor, são 10 minutinhos, sobre o que é comunismo. Para você parar de falar bobagem. Comunismo e fascismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fascismo é uma mitologia, uma ideologia de direita, certo? Direita. A direita, invariavelmente, ela é conservadora. A direita, invariavelmente, ela não quer mudanças. A direita, invariavelmente, não pensa em todo mundo. É assim que funciona a direita. Tudo bem? Então, se você é uma pessoa de direita, tudo bem, você não pensa em todo mundo. Agora, se você é cristão, isso é muito louco, né? Você vai à missa e não pensa em todo mundo? Sou eu que estou errado. Esquerda. O comunismo, ele né? Na verdade, não é o comunismo, está errado, inclusive, né? É o socialismo. Ele é de esquerda. A esquerda se pretende pensar como um todo, certo? Historicamente falando, certo? Na França, nas revoluções, o que eu estou te mostrando é história, beleza? Então já começa daí. O comunismo é de esquerda. Se você teve aula comigo, se você viu o vídeo, se você não é se você não é, você aprendeu que o comunismo, ele prega, e por isso que eu estou falando teoria, e por isso que eu falei que era utopia, uma sociedade igualitária. Você sabe o que é uma sociedade igualitária? E numa sociedade igualitária não tem Estado. Qual é a principal bandeira do fascismo? O Estado. Então, como é que você vai me dizer que o fascismo é a mesma coisa que comunismo? Para de dizer bobagem. Aprende, vai estudar, vai ler. Meus alunos leem, aprendem. Por que você não consegue? Eu não falo bobagem. Certo? Então, se você estudar o comunismo, e se você for um cidadão, você vai perceber que é interessante esse bagulho de que todo mundo é igual.
todo mundo ganha. É isso? Me xinga de comunista, você está me elogiando. De verdade. Porque você é meu aluno, você sabe que eu não sou comunista, né? Que eu sou anarquista. Tudo bem? Então você ainda está me xingando errado. Tá? Talvez eu seja nihilista também. Nihilista é aquele que não acredita em mais nada. Mas como eu amo a periquita, minha cachorrinha, então eu não posso ser nihilista, né? Ela não é minha, né? Eu que sou dela, né? Então não dá para eu ser nihilista, né? Porque o nihilista é aquele que não acredita em nada. E eu dou aula para vocês, né? Então, como eu posso ser nihilista e educar jovens? Não faz sentido, né? Então, para você não é nada. Não sei o que eu sou. Eu sei que eu não sou de direita. E eu sei que eu sou de esquerda, graças a Deus. Tá? E eu sei que eu gosto muito de Jesus Cristo. Apesar de não ir à missa. Apesar de não ser católico. Talvez eu não seja católico. Mas, se eu tiver um filho, mais um filho, um dia, eu pretendo educá-lo, batizá-lo na Igreja Católica, fazer catecismo. Eu gosto desses rituais. E quem sabe eu até volte se um dia eu tiver. Não vou ter porque eu já estou muito velho, né? E é sacanagem botar um filho nesse mundo, né? Tadinho. Filho do professor de história, como esse moleque vai sofrer, coitado, na vida. E ainda eu posso ter o dissabor do moleque ser bolsominion, já pensou? Meu filho bolsominion? Meu Deus. Porque a gente fala de ideologias que tem que ter o ser humano participando. E o ser humano machuca o outro ser humano. Com palavras, com socos. Às vezes eu penso em Jesus Cristo de madrugada. Penso mesmo. E penso na tristeza que ele sentiria se viesse para o planeta agora no século XXI. Você imagina Jesus Cristo no Brasil do século XXI? Porque não sei se vocês sabem, né? Jesus Cristo morreu por nós. Sabe disso, né? Afinal, você é cristão, eu não sou. Eu sou um estudioso de Jesus Cristo. Você sabe que ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Quem mandou ele para a terra, inclusive, foi o pai dele. Né? Eu não mandaria meu filho para morrer por mim. Eu morreria por mim mesmo. Mas, enfim, isso é problema de Deus. Com Jesus Cristo, ele se resolve. Mas imagina Jesus Cristo no Brasil de hoje. Imagina. Imagina que a gente está tendo essa aula e milhões de pessoas não têm, porque não tem computador, porque não tem internet. Quantos de vocês, às vezes, não conseguem entrar porque a internet deu pau? E vocês, como eu, nós temos uma internet boa na medida do possível, que não é para todo mundo, que não é de todo mundo. Então, o fascismo ele está de volta, ele ronda, ele está aí. O nazismo é crime na Alemanha, não é uma questão de liberdade de expressão, tá? É uma questão de crime contra a humanidade. Isso é muito importante, hein? Porque já tem discurso de Bolsonaro aí falando da liberdade de expressão que ele tem quando ele é racista ou quando ele dá um soco na cara de uma mulher, tá? Então, toma cuidado com as bobagens que você fala, que você ouve, que você passa no fake news. O nazismo é crime na Alemanha, tá? O alemão aprendeu a lição. E nós estamos mergulhando de cabeça numa coisa que eu não sei o que vai sair daí, não. Certo? A gente está mergulhando num estado. Quando um dos poderes, o executivo, diz que só ele sabe e que o legislativo e o judiciário não servem para nada, que estão contra o povo. Outra ideologia fascista, falar do povo. Né? Tinha uma faixa no Congresso Nacional, dia desses, questionando o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro. É algo do tipo, o povo é supremo. O povo é supremo. Não, está diminuindo
o judiciário brasileiro. Isso é fascista, certo? Isso é fascistoide, tá? Isso é fascistoide. Então, respirar fundo, respirar fundo. Agora, se você for um sociólogo na sua vida, vai estudar o que são as redes sociais, né? Vai estudar que fenômeno é esse, né? Porque os fascistas brasileiros saíram das sombras e estão aí falando. Falando que eu, professor de história, não posso fazer política. Né? A nossa aula, ela é política, que eu estou proibido de fazer isso. Luísa, você que disse, tá? Não fui eu que disse, não. Chega, né? Hoje foi muito down. Prometo que amanhã eu estarei menos pior.